O outro, Roberto Dinamite, um dos maiores atacantes da história do futebol, não tem o devido reconhecimento, exceto por pessoas como eu que o viram tantas vezes no Maracanã e pela torcida do Vasco da Gama. Aqui em São Paulo, então, eu vejo assim, muito pouco falado. Eu moro aqui há mais de 30 anos. 31 anos. Nunca foi citado aqui. As pessoas não lembram do Roberto. Roberto jogou muito, o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro do Vasco. E eu vi várias vezes o Roberto com o Vasco, com um time razoável para bom, jogando contra o melhor Flamengo da história e era foda de ganhar, porque o Vasco tinha o Roberto. Na final de 81, foram 3 jogos, as finais. O Flamengo, tinham 3 turnos do campeonato. A ideia ali dos caras era botar os 4 grandes na final, né? Um turno, campeão, com a final. Segundo turno, terceiro turno e a melhor campanha. O Flamengo ganhou 2 turnos e fez a melhor campanha. O Vasco ganhou 1 turno. Então, para neutralizar cada turno ganho, o Vasco tinha que ganhar um jogo. O Flamengo entra com uma... Assim, o Flamengo precisava de um empate para ser campeão. Aí o Vasco, aí o Coutinho morre afogado, o técnico campeão brasileiro em 80. O Flamengo até fica com os jogadores bem abalados. O Flamengo joga mal e perde para o Vasco num domingo. 2 gols do Roberto. Aí na quarta-feira, tem um jogo, caiu uma tempestade no Rio, eu me lembro como se fosse hoje que eu peguei a barca Rio-Niterói, saí de casa para ir para o jogo. Eu nunca tinha conseguido, porque a Baía de Guanabara é flatzinha, água, né? Mas a água estava mexida, sabe? A barca balançava. Negócio assim meio assustador. A gente chegamos e tal, fomos para o jogo. Chovia assim, sem parar, o gramado sem nenhuma condição. E o jogo é um jogo, praticamente não tem jogo, né? A bola, o Adílio conseguia jogar na ponta esquerda, onde estava um pouquinho mais seco, e ele conseguia driblar, fazer umas jogadas. Então é um jogo de chutão, ligação direta, não conseguia dominar a bola e tal. Aí aos 43 minutos, uma bola jogada na área, ela ia na direção do Moser, mas ela bate na poça de água e para perto do Roberto. Uma chance no jogo, pum, ele chuta, a bola vai no gol, o Vasco ganha de 1-0. Eu estava na torcida do Flamengo, lá de cá, na arquibancada, todo mundo na Marquise do Maracanã, praticamente, tinha 45 mil pessoas no estádio, mais ou menos, apesar daquela tempestade. Chegar foi uma merda para chegar. Eu nunca vou esquecer disso. Sabe a avalanche que a torcida do Grêmio fazia, com as torcidas argentinas? A torcida do Vasco fazia uma espécie de avalanche. Todo mundo corre para a chuva, assim. Os caras ficam tão loucos. E a torcida... Eu me lembro, assim, muito na minha retina essa imagem, assim. Que para mim foi, embora tenha ficado puto com a derrota, né? Eu achei aquela imagem do cacete, sabe? O Maracanã tinha isso, né? Quando você tinha 2 coisas sensacionais, no estádio cheio especialmente. A hora do gol do seu time e quando o adversário fazia o gol, que era aquele urro e aquela multidão. E você... Puta. Aqui, aí você via aquilo. Era um negócio demorado. Rojão. E, porra, era foda. E aí eu vi o Jorge caindo correndo pra chuva, assim, todo mundo correndo pra chuva. Aí quando eu saí, ainda tentando engolir a derrota, né? Pô, perdeu outro jogo, cacete. Aí eu tô saindo pela rampa do Maracanã, sempre pelo andar de cima, a rampa que dava aquela volta toda. Eu me lembro de um senhor, de 60, 70 anos, careca, camisa do Vasco, português. Típico vascaíno das antigas, com aquele rádio enorme no ouvido, na chuva, e ele só cantava assim, quem tem Roberto tem tudo. A gente saía da mesma rampa, Vasco e Flamengo, não tinha essa coisa. Descia todo mundo junto, cara. Nossa. Só ficava meio de lado assim, sabe? E ele gritando isso, quem tem Roberto tem tudo. Eu nunca esqueci disso. Eu pensava, cara, Roberto é foda mesmo. Esse filho da puta fez a gente fazer 2 jogos. Ganhou dos 2 jogos. Porra, ele ganhou os 2 jogos pro Vasco. E o Vasco é um time muito pior que o Flamengo. Aí tem um terceiro jogo final. Evidenciou a jornalistas depois do jogo de sábado que era algo que estava muito bem adiantado, né? O Vasco tem outras situações rolando aí, até uma informação importante, o Vasco ainda busca enxugar o seu elenco, busca Zé Gabriel, Serginho, De Luca, esses jogadores dificilmente vão jogar mais no Vasco, até serem aproveitados, não será surpresa se eles não jogarem na quinta-feira. Porque a informação que a gente tem é essa, que o Vasco vem negociando com um atacante. O Flávio até deu um pouco de spoiler, ele disse que vai ligar e vai falar em meio espanhol, então você deu um pouco de spoiler aí em relação a essa questão. É gringo. Mas a gente também não sabe se é esse nome, a gente está tentando confirmar se o nome que chegou até a gente é exatamente o jogador que está negociando. Por isso que a gente tem que trazer aqui o nome aqui. A priori, o que a gente tem de informação é de que é um gringo. Tá? Pode acontecer do Vasco contratar um jogador brasileiro? Pode até ser um brasileiro que joga fora. Desconhecido. Sabe? Pode ser um jogador brasileiro que joga fora. Tipo um Paulinho Paula, assim, da vida, né? Isso, pode até ser um jogador assim. Só que, pelo que a gente ouviu e pelo que o presidente Pedrinho teria confidenciado, é um jogador que a torcida vai gostar. Isso. Eu acho que ele teria falado isso, um jogador que a torcida vai gostar. E eu acho, sinceramente, diante daquilo que a gente tem aqui, não vejo alguns nomes como muito bons em números, mas sem o impacto para o torcedor gostar, né? Então,
Vamos esperar.